Boa tarde, que bom ter você por aqui para mais um episódio do JL Podcast, uma produção da agência JL do Grupo Difusora. Para você não perder nenhum episódio, vai lá e aperta a notificação no nosso canal Difusora Três Lagoas. E se você quer saber tudo o que acontece nos nossos bastidores, tem um spoiler, vai também, siga-nos lá no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast. Gente, eu sou Soninha Jurado. Vocês sabem que semanalmente, às quartas-feiras, às 15 horas, nós estamos aqui para um bate-papo incrível, né, com pessoas maravilhosas, um bate-papo de muito aprendizado. E hoje nós temos aqui conosco uma maravilhosa, ela chama-se Carol Ferraz, ela é psicóloga e proprietária da ótica Olhar Pop. Boa tarde, Carol, seja Boa bem-vinda. tarde, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. É sempre um prazer falar um pouco, né, da história, falar um pouco de empoderamento. É muito bom estar aqui hoje. Que maravilha! E você é psicóloga e empresária, né? Isso. E, assim, conhecimento sempre é bom. O que que você usa da psicologia na empresa e da empresa na psicologia? Como que é isso? Conta para nós. Hoje em dia, como eu não atuo mais na psicologia em si, né, Sim, eu utilizo nas empresas e também muito na vida, né. Acredito que o principal que eu trouxe da faculdade, em específico, foi essa positividade, esse saber como olhar a vida e as situações. Eu até estava comentando hoje com uma colaboradora nossa que aconteceu um problema, eu falei: "Ah, não quero nem saber o problema completo, eu já resolvi? Já tá tudo ok? uhum, Ótimo". Então eu acho que eu trago muito, né, de aprendizado para mim essa, eh, digamos que uma frieza, né, esse ter a cabeça fria, ter a cabeça no lugar para tomar boas decisões. sim, Porque empreender, né, ele é muito ligado ao nosso comportamento. A verdade. forma como nós somos na nossa vida diz como será a nossa empresa. Então, se somos pessoas tranquilas, pessoas, bem resolvidas, a nossa empresa tende a ter um posicionamento, um direcionamento também tranquilo, né. Tudo é de acordo com a cabeça do dono. Então, a psicologia veio muito para me formar enquanto pessoa e poder passar isso para os funcionários e também para as empresas. Maravilha. E uma coisa você falou, né, se já deu certo, deixa para lá, não vou Deixa pra comentar, lá. né, porque às vezes as pessoas tendem mais a reclamar pelo leite derramado, pela coisa Sim, que não aconteceu, que não deu certo, do que a coisa que deu certo. Então se deu exatamente. certo, vamos comemorar, vamos brindar, bater uma meta, né, algo Isso, extraordinário aconteceu, então a gente tem que dar mais espaço para positividade, isso concordo aí com mesmo, você, que legal. exatamente. E como é seu dia a dia? Você concilia as coisas da empresa com a vida pessoal? Como que é o seu dia a dia? Uhum. Eu tive uma mudança muito grande no 1 ano e meio agora recente que eu tive um bebê. Então, esse processo de engravidar e ter um filho mudou muito as coisas, que foi onde eu decidi eu mesma empreender, porque o meu esposo já empreende há mais de 5 anos, Qual o ramo dele? ele tem uma academia. E Uhum. eu sempre estive nos bastidores na gerência desse negócio, então na parte financeira, fiscal, eu sempre estive lidando com isso. E aí nessa mudança da rotina, né, eu gerenciava com ele a academia e também atendia meus pacientes. Eu sempre fui psicóloga clínica desde minha formação, atendi mais de 5 anos. Só que no momento em que eu tive um filho, eu entendi qual que seria o meu papel ali, porque eu não conseguiria mais ter esse comprometimento de aquele cliente precisa ser atendido naquele horário, e se o meu filho ficar doente, eu não tenho quem vá atender no meu lugar. Então isso pesou muito e eu mudei muito a minha rotina. E dito isso, eu comecei a empreender e hoje a minha rotina eu consigo conciliar, né, ser mãe, dona de casa também, que a gente sabe que é um outro ponto que às vezes sobrecarrega as mulheres, e gerenciar a empresa. Então eu gerencio as 2 empresas, cumpro horário na minha empresa atualmente também, porque nós estamos iniciando, Você continua cuidando da academia? continuo cuidando, Nossa, só que você é agora é só home office. polivalente. Entendo, que É, agora eu já não maravilha. consigo estar lá. Antes do bebê nascer, eu estava lá todos os dias e ajudava ele mais na parte gerencial,
Hoje em dia ele fica todo com a prática e eu fico com o home office administrativo em casa. Que maravilha. E essa questão de empreender, você fez algum curso para te capacitar ou foi na Uhum. prática que você aprendeu? Eu falo que eu só sou empreendedora porque o meu esposo, ele é empreendedor, né. Aham. Eu sempre tive algumas formações, eu sou técnica em logística e também técnica em contábeis, ciências contábeis. Ótimo. Então eu tenho uma noção em administração, em logística, em toda essa parte administrativa. Tanto que uma das minhas opções de faculdade era administração. Uhum. Meu sonho era biologia, É. mas aí eu falei: "Não, eu vou para algo que me dá mais abertura, mais campo". E eu fiquei entre psicologia e administração. A administração era a minha segunda opção e acabei escolhendo a psicologia. Então, nesse ponto, eu sempre tive, direcionamentos para a parte de empreendedorismo, porém os meus pais não eram empreendedores. Então não tinha esse exemplo para mim, eu iria terminar a faculdade e trabalhar em algum lugar. Só que antes de começar a faculdade mesmo, eu conheci meu atual esposo, já tem mais de 11 anos, isso. E nisso ele era empreendedor, ele era profissional autônomo, personal trainer. E o sonho dele era abrir uma academia. Nisso eu vi ele trabalhando às vezes 12, 14 horas por dia, juntando dinheiro e realmente crescendo ali até o momento que ele falou: "Não, eu vou montar a minha academia". Que maravilha. Faz um merchan aí, qual é o nome da academia dele? É Extreme Academia ali no Paranapungá, estamos ali já há quase 5 anos. E É. nesse processo foi quando eu vi o que era o empreendedorismo, né. Quando eu terminei a faculdade eu já me tornei autônoma por referência a ele, e quando ele abriu eu falei: "Não, é um caminho possível". Ter empresa, Maravilha. gerenciar funcionários não é fácil, mas tenho muito o exemplo dele. Ele é uma Uhum. pessoa também muito positiva, muito resolutiva, muito prático, e aí ele foi me direcionando. Que bom. Eu vejo que você também, lançou no ano passado um evento, Mulheres Extraordinárias. Isso, Isso foi para empoderar as mulheres? Conta um isso. pouquinho mais sobre esse evento. O Mulheres Extraordinárias, na verdade, ano passado foi a 4ª edição. Uhum. Nós ele surgiu, na verdade, de um processo em que eu era estagiária da Delegacia da Mulher, e nesse estágio em si eu desenvolvi vários artigos, estudei muito sobre o processo da violência. Só que quando eu saí da faculdade, acabou o estágio, eu pensei: "E agora, o que que eu vou fazer?", porque é um público que eu me identifico muito, público feminino. Eu trabalhava na Delegacia da Mulher, atendia diversas mulheres, autores de violência, via o desenrolar dos casos e via principalmente que o que fazia a mulher e várias vezes fazer vários boletins de ocorrência no mesmo relacionamento, era a falta dessa segurança pessoal. Segurança financeira, segurança de autoestima, né, Uhum. então Aceitar humilhações porque não tem autoestima, autoconfiança isso, não tem elevada, como né? sair da relação, porque dependência emocional ou financeira. Uhum. Então esses 2 pontos foram o que eu identifiquei e o que eu trouxe, né, de ideia depois que eu saí. Não tenho mais como atingir essas mulheres diretamente. Eu vou criar um evento em que a gente fale sobre saúde da mulher e que trate esse assunto de dependência emocional e tornar-se mais forte, mais independente nesse evento. Primeiro evento, nós tivemos 100 participantes. Olha, No segundo ano, nós também tivemos essa média, né, de participantes, 120, se eu não me engano. E aí chegou a pandemia. sim. Quando chegou a pandemia, nós paramos 2 anos, e aí eu retomei. Então tivemos a 3ª e a 4ª edição, e o ano passado foi a maior edição para 150 mulheres, e foi focado em empreendedorismo feminino. Que maravilha. E o feedback dessas mulheres que participam do seu Ah, evento? é incrível, assim, é um ambiente que só quem tá lá entende. Porque, assim, só tem mulheres, então eu até brinquei na época do evento, né, que aqui na cidade tem muitos eventos de empreendedorismo, mas é difícil a gente ver mulheres liderando eles. E o que um homem que não tem casa, não tem filho, não tem, às vezes, o comprometimento, né, que a mulher tem com tantos papéis, o que que ele pode me falar de empreendedorismo? De liderar uma empresa? Sendo que não é a minha realidade, ele vai me agregar, mas assim, eu preciso trazer a realidade da mulher. E é um ambiente surreal, é um clima que só estamos em mulheres, então é um clima leve, é um clima que todas se sentem à vontade. E é um clima também, esse voltado em empreendedorismo foi muito bom, porque só tinham empreendedoras.
Então a gente fez muito contato uma com a outra, muitas parcerias de empreendedoras diferentes surgiram a partir do evento, então a gente tem também as fotos oficiais que elas conseguem utilizar nas páginas das empresas delas, né, muitas autônomas, muitas profissionais de estética, profissionais também do ramo alimentício, sempre, são mulheres que participam, que querem crescer. E Ali compartilham ideias, né. compartilham, e ali é um ambiente de inspiração. Então, às vezes, escuta porque sou eu e mais outras palestrantes. Sim. Geralmente, eu abro a palestra e são mais 2 palestrantes sobre temas que complementem. Por Então, exemplo, o que que vocês abordam? nesse último, eu abordei, princípios do empreendedorismo, Uhum. voltados para o rotina da mulher, né. Então a gente falou de rotina, como conciliar, como lidar com pessoas dentro do trabalho também, funcionários ou clientes. E também trouxe a Fabi Veiga, que falou sobre estilo e como expressar a sua mensagem, como se comunicar a partir do estilo pessoal. E a doutora Karime, que é a dentista, né, aqui da cidade, falando sobre a história empreendedora dela. Então são histórias que se complementam. Você vai aprender algo, e se aquela pessoa que estiver ouvindo tirar um insight, tirar uma ideia e pôr em prática, aquilo já pode mudar muito a carreira dela e a vida dela. Maravilha. Você falou uma coisa que você foi estagiária da Delegacia da Mulher. A Isso. Delegacia da Mulher abre aos finais de semana? Na época que eu estagiava não, eu acredito que ainda não, só o pronto É. atendimento. Isso dificulta muito, porque grande parte das violências domésticas, né, Isso. acontece no final de semana, Período porque noturno o e fim de semana. companheiro bebe, né, Uhum. acontece isso. Então, é uma coisa, assim, que há uma necessidade de ter esse olhar diferenciado, né, Sim, do funcionamento da Delegacia das Mulheres, mas isso é muito bom, empoderar mulheres. É sim. muito importante, muito bonita a sua Uhum, iniciativa, né, e a sua vida como empreendedora. E um pouquinho da ótica, vamos lá uhum. comentar, né. Sim. Quais são os produtos, que você lá comercializa? Qual é a maior demanda? O que que o pessoal procura? Isso. Esse ramo de óticas, né, o pessoal às vezes acha que é só ir lá e fazer um óculos. Mas ele tem todo uma teoria por trás, né, porque a gente tem que entender a parte estética, do que a pessoa realmente vai se sentir bem, porque tem muita gente que não gosta de usar óculos, porque acha que é feio, porque acha que é Sou eu que estou estranho. retardando o uso. Então, tem muitas pessoas que não entendem muito, acham que o óculos é só algo que vai incomodar, mas porque não tem essa consultoria, e Uhum. esse sentar com o cliente e entender. Então a Olhar Pop, ela vem como uma ótica popular, em que nós buscamos conversar com o cliente e entender a necessidade dele. Porque tem pessoas que é uma senhora de 80 anos, qual que é o uso que ela vai dar? Vai ser diferente de uma criança de 15 anos, né, um adolescente de 15 anos. A rotina vai ser diferente, o cuidado vai ser diferente, o estilo de rosto, de gosto, de época vai ser diferente. Então nós vemos com essa consultoria para adaptar o produto ao cliente, não o cliente se adaptar ao produto. Uhum. Se contenta que agora você vai usar óculos, não é assim. Então nós temos todo esse trabalho, e lá o nosso forte é o óculos de grau. Nós temos também a linha de óculos de sol, nós temos a linha Olhar Pop, que é a nossa própria linha, e a linha Lavison, que é uma linha premium que nós trazemos com a minha curadoria. Então eu vou no fornecedor, escolho um a um, por coleção, que tem sido também bem aprovada pelos nossos Olha que clientes. legal, que bacana. Isso. E aí nós trabalhamos tanto com essa consultoria, que é esse serviço que a gente presta ao cliente, quanto com os produtos. E nós somos focados em óculos. Nós Você não usa abrimos. óculos? Eu uso. Usa? Eu uso óculos de descanso, Sim. principalmente porque eu uso muito computador. Aham. Então eu uso óculos com uma proteção de filtro azul para não ter esse cansaço ocular. Perfeito. É bom, quando a gente usa, a gente melhora ainda mais a venda, é um Com conhecedor de certeza. causa, E né. antes de abrir a ótica, eu não tinha óculos, eu já tinha ido no oftalmologista, sabia Aham. que precisava, eu tenho um grau bem baixinho, né, Sim. que é o grau de descanso, e eu não utilizava, não tinha. Porque eu sempre falava: "Ah, se é de descanso, não precisa". Aham. Quando eu realmente passei a ter a ótica, foi a primeira coisa que eu fiz: "Não, eu quero um". E eu quero um Transitions, que é aquela tecnologia que escurece.
Sim. Nossa, a qualidade do trabalho, assim, no fim do dia, de estar mais descansada, eu comprovei que é diferente. Que maravilha, né. É. Eu vejo o seguinte, sabe, Carol, todos os óculos, por exemplo, em Portugal, né, Uhum. eu adoro, coleção de óculos de sol, eu não tenho óculos de graus, de Sim. sol. Então, assim, compro muito, às vezes, nas Uhum. viagens que faço, e por mais que seja 5, 10 € em Portugal, a gente vê lá a certificação da unidade europeia contra o Isso. VA, o VB. Uhum. E a gente tem muito local que vende essas coisas sem Sim. certificações, né, os óculos, porque a pessoa fala: "Ah, é o óculos bonito", pá, começa a É. usar. E na verdade não tem certificação nenhuma. O Uhum. que que você fala para as pessoas, né, que compra esse tipo Uhum. de óculos? É. Aí a gente tem 2 problemas, né. Uhum, A gente tem um problema no óculos de sol, mas também tem o problema do óculos de grau, que as uhum, pessoas às vezes não se atentam, né. Então o óculos de sol, ele precisa ter a proteção contra o raio solar. E como você sabe isso? Leva na nossa ótica que a gente tem uma máquina para medir com você. que ótimo. Nessa máquina a gente consegue medir qual é o índice de proteção. Caso não tenha proteção, o que pode acontecer? Por ter uma película escura, ele vai abrir a sua pupila, ele vai deixar mais raios de sol entrar. Se tem a proteção, o que que ele vai fazer? Ele vai abrir sua pupila, porque toda vez que a gente entra num ambiente escuro ou coloca o óculos de sol, a pupila abre, né? Uhum, Entra mais sol ali, né? Para ele melhorar a visibilidade. Só que quando não tem a proteção, entra todos os raios nocivos. Com a proteção, ele já blinda isso e você tem realmente a proteção. Porque senão ele vai abrir e vai entrar em excesso. Do que, por exemplo, se você compra um óculos que não tem a proteção e andar sem o óculos num sol de 3 lagoas, uhum, é mais fácil você andar sem o óculos que você vai estar mais protegido. sei. Então tem esse ponto muito importante. E também o óculos de grau. A gente vê às vezes em farmácias, em algumas lojas, né, que não são óticas, com o óculos de grau ali, grau 3, grau 2, grau meio. O que que significa isso? As 2 lentes têm o mesmo grau, só que é só o grau para perto. Né, então, ele não considera, por exemplo, a outra deficiência que é o astigmatismo. O que que é o astigmatismo? Ele é quando a sua imagem fica borrada. Não é que você não enxerga, é que você enxerga, mas às vezes você vê no de longe, você enxerga pessoa com 4 olhos, por exemplo, fica borrada. Então o astigmatismo ele só tem nas lentes feitas em laboratório. E aí a pessoa tem um grau de astigmatismo, que é essa outra deficiência, só que esses óculos simples, além do que, ele vai ter sempre os mesmos graus nos 2 olhos. E a minoria das pessoas tem o mesmo grau nos 2 olhos. É a Perfeito. minoria. Então, assim, você pode até ter o benefício de conseguir ler melhor, mas não vai ser para você. Então, no longo prazo, Uma ele coisa vai causar genérica, mais problemas. não é Isso. individualizado, Não é né. individualizado. Então, às vezes, você tem um grau, vamos supor, um em um olho e um e meio no outro. Você compra o óculos de um, ou seja, esse aqui continua forçando. Então, ele é um barato que sai caro. Sim, é importante as É pessoas estarem importante. atentas a isso, né. Isso. E essas certificações, né, essa conferência de que realmente tem proteção ou ir ao oftalmologista também com frequência, isso é muito importante. Às vezes tem pessoas que ficam anos, usam óculos, ficam 5 anos, 10 anos sem ir, né. A vista nossa é qualquer problema de vista a gente considera deficiência. Então é algo realmente muito importante que as pessoas não têm noção. E a gente só tem noção quando começa a estudar e a prestar atenção na área. Perfeito. Vocês têm parceria com algum oftalmologista, algum médico na cidade? Sim, nós temos. Na verdade, alguns médicos eles já disponibilizam às óticas, né, uma facilidade. Então, entrando em contato com a Olhar Pop, nós conseguimos agendar com facilidade. Então, às vezes, eu encaixo para o mesmo dia, né, Ah, que legal. conseguimos flexibilizar para você por essa parceria, esse contato que Uhum. nós temos. E também os valores na particular, às vezes a gente consegue também um valor legal, né. E aí aquele médico que também direciona vocês, acaba aquele cliente tendo um desconto, é uma parceria, assim? Isso. Aí a gente já não consegue, por exemplo, o médico ele não pode indicar a ótica, né. O Sim, que que a uhum. gente faz? A gente marca pelo cliente, consegue, né, a facilidade para ele, e ele mesmo já retorna. Ah, Então, assim, sim, retornando, a gente tem as promoções específicas para esses clientes que perfeito. marcaram.
Quais as facilidades lá de pagamento? Porque às vezes a pessoa está precisando Sim. de um óculos, ela está retardando, está Uhum. prejudicando a saúde dela, ela Sim. precisa tomar uma atitude, né. O que que você fala para essa pessoa? O pagamento lá Uhum. é facilitado? Como que é? Sim. Primeiro, o ponto que eu sempre quis trazer muita transparência. Então, nós temos mensalmente, promoções que os laboratórios em si liberam para gente, e a gente repassa isso para o nosso cliente, né. Não é algo que a gente vai utilizar ali para ter uma margem maior, porque o nosso objetivo não é a margem, o nosso objetivo é realmente conscientizar e trazer esse atendimento e esse cliente fiel. Pra gente é mais importante. Então, semanalmente a gente tem troca de tabela de promoções, né. Nós temos óculos a partir de R$ 199. Então, realmente é algo que é acessível, é de qualidade, você vai ter a garantia, né, garantia ao erro, garantia à quebra do defeito da lente também. As armações, elas também têm garantia, né, então você vai ter todo esse suporte. E os óculos, eles têm sempre essas promoções. Dentro dessas promoções, nós conseguimos fazer o parcelamento longo, sem juros, que seria 10 vezes sem juros, Olha, que e em maravilha. alguns casos até 12 Sem vezes, juros, que sem bom, no juros. cartão, né. Isso, no Que cartão. E maravilha. aí os à vista a gente também consegue um percentual de desconto, que acaba saindo um valor legal. Já aconteceu algumas vezes de algumas pessoas porque a gente não parcela no boleto, né. Uhum. Por que não parcelamos no boleto? Sempre o pessoal pergunta. Porque o boleto ele vai cobrar quase 40% de juros. E a gente tem que repassar isso para o cliente. Então, o que que a gente sempre faz? A gente, encontra boas lentes dentro do orçamento do cliente e faz um pagamento facilitado. Então, o que às vezes acontece? Eu não tenho o valor todo agora, a pessoa dá uma entrada e o restante na retirada, alguns óculos demoram aí alguns a gente consegue entregar no mesmo dia, mas outros, como o multifocal, por exemplo, que a lente é feita sob medida no laboratório, aí é de 5 a 7 dias úteis. A pessoa paga o restante, por exemplo, no pagamento e retira o óculos. Então a gente tem essa facilidade, esse jogo de cintura também, porque a gente entende que o óculos é saúde. Hum, Ninguém usa óculos porque acha lindo. As pessoas usam óculos e acabam se acostumando porque elas precisam, né. Então é perfeito. saúde. Que ótimo. Óculos de sol, tem alguma tendência hoje em algum modelo? Estamos aí no verão, né, Uhum. Três Lagoas, esse sol escaldante, eu quando saio sem meus óculos, né, de Sim, sol, eu estranho. sim. Quais são os modelos, o que tem de agora? Porque a gente vive num país da moda, né, existe Sim, uma moda lá também para os óculos de sol, como que tá? sim. Eu falo, né, pode ser até um pouco polêmico, que a moda que está hoje não cabe tanto em Três Lagoas, porque hoje nós temos as lentes cosméticas, que são aqueles óculos que a lente é bem clarinha, um tom de amarelo, um tom de rosa, um tom de azul. Não sei se você já chegou a ver. O que acontece Já. muito, artistas na entrada do Oscar, por exemplo, quem gosta de usar muito esses óculos cosméticos é o Robert Downey Jr., que faz o Homem de Ferro. Então eles sempre estão com óculos com uma lente clara, com uma tonalidade, né, que esteja ornando ali na roupa, e esse ano vem muito forte essa tendência. Então, assim, formatos de óculos maiores com essas lentes cosméticas. Porém, aqui em Três Lagoas eu já não vejo tanto, porque o nosso sol, como ele judia bastante, na tendência dos nossos clientes que nós percebemos, eles preferirem lentes mais escuras. Uhum. Então tem essa tendência, nós estamos vendendo bem, né, nessa tendência, o pessoal gosta, só que pro dia a dia, assim, pra sair na rua, né, no dia a dia ali mesmo, o pessoal gosta mais do óculos bem escuro, as lentes mais pro preto, pro marrom escuro, são as que acabam preferindo. Aí se a gente for falar moda de rua, né, porque moda de Sim. passarela é uma coisa e de Essas rua é lentes outra. cosméticas têm dourado? Tem dourado, Ai, tons deve de ser dourado. Tem chique demais, cada ia uma combinar comigo, linda. Carol. Você vai ver as metalizadas, estão com tons É. coloridos, coisa mais Olha, linda. que legal, que Sim. bacana, né. E, onde fica a ótica para as pessoas te procurarem, né? Nós saímos do centro, nós Sim. estamos mais perto dos nossos clientes. Então Aham. nós estamos aqui no Santos Dumont, esquina com o Nipo, Avenida Clodoaldo Garcia, 562, aqui no Santos Dumont, pertinho do Nova Estrela da Clodoaldo Garcia. Ai, que Então você maravilha. consegue ali, não precisa deslocar muito, né, nós temos muitos clientes dessa região, né, dos bairros aqui, Santos Dumont, Nossa Senhora Aparecida, Santa Rita, temos bastante clientes ali, também da São João.
né? Essa região toda tá mais próximo da gente, que esse foi o nosso objetivo. Sim. Tornar acessível não só no preço, mas também na localidade. E, assim, de que horário a que horário, dias da semana? Só para o pessoal De ficar. segunda a sexta, nós abrimos das 8 às 18. Ah, Então, sai do serviço às 5, 5:30, pode ir que dá vai tempo de estar pegar o aberto. óculos, dá tempo de fazer Dá tempo de encomenda. encomendar, dá tempo. Nós também trabalhamos, falando nisso, com o sistema de entrega. Então, se o cliente pegou o óculos e vai ficar pronto em um horário que ele não pode ir que está trabalhando, muitas pessoas trabalham em escala, né? Às vezes passam o dia todo longe. Nós temos o sistema de delivery. É só solicitar, não tem custo nenhum. Nós entregamos o óculos quando pronto para o cliente. Então, assim, fica super mais fácil. E no sábado, o horário também é estendido. Então, é das 8 da manhã até as 2 da tarde. Ô, Carol, óculos é que nem celular que você coloca uma película, você evita dele arranhar. Existe alguma proteção para óculos, assim, para evitar de arranhar? Agora você vai me deixar em saia justa, Ah. porque existir existe. Ah, Só que ela não blinda a arranhões. Então, o que a gente sempre explica? sim. Vai te proteger, mas você não pode deixar o seu óculos virado com a lente na mesa, por exemplo. Tem que tomar cuidado tanto quanto um óculos normal. Mas a gente tem hoje tecnologias anti-risco. Nós temos lentes mais resistentes, né, que seria a policarbonato, que, por exemplo, num óculos que a armação é mais delicada, a gente sempre coloca uma lente mais resistente. Para crianças também, agora na volta às aulas, nós sempre indicamos sistema anti-risco e essa lente um pouco mais resistente à quebra, que ele pode cair no chão, ele não vai ter tanta fragilidade, como, por exemplo, acontece com as lentes Ray-Ban, são muito boas, mas elas são em cristal, que é um tipo de vidro, Sim. então é mais fácil de quebrar quando cai no chão. Então a gente trabalha, né, com a resina tradicional, que também tem um anti-risco, anti-reflexo, mas também essa policarbonato que, para quem é criança ou é mais descuidado, acaba sendo uma opção boa. Lá na sua ótica tem aqueles sprayzinhos que a gente passa na lente para limpar. Temos. Acho que funciona muito bem. E já Uhum. aproveito e já faço uma outra pergunta. Sim. Quando não se tem, como que a gente deve higienizar, lavar o Uhum. óculos? Lavem o óculos, pessoal. Lave óculos. Não tem o limpa-lentes, que é um líquido específico, né? E ele a gente já vende junto com a flanela. Então, você pode comprar já com a flanela específica. Porque não pode ser um material muito grosso, poroso, senão ele vai danificar. Então, não tenho em casa. O que eu vou fazer? Vai lá na sua pia do banheiro com um sabonetinho neutro ou um detergente neutro. Você vai esfregar bem suavemente, só com o dedo mesmo. Esfrega bem as hastes e as plaquetas, que é onde mais junta os resíduos. Uhum. E a lente também. Quem usa antirreflexo sabe que fica meio com aspecto engordurado. É normal. Isso é para a tecnologia te proteger, ela tem esse ponto negativo. Mas você pode higienizar sim diariamente se você precisar, tá? Com dessas duas formas. E aí higienizei e pronto, para secar. Papel higiênico bem daqueles bem delicadinhos, Sim. tá? Não passa na roupa, tá? Uhum. Porque a roupa tem roupa que é de algodão, é bom, mas vamos evitar. Se tiver algo mais suave, um algodão, bem algodão, aquela bolinha de algodão mesmo que a gente usa para tirar o esmalte, maquiagem, e o papel higiênico bem suave. E tem a caixinha para carregar o óculos também, Tem a né? O pessoal às vezes caixinha, joga dentro da isso, bolsa, isso. né? Lá na Olhar Pop, os nossos clientes, geralmente, a gente dá de brinde a case que tem o couro sintético, então por dentro ela já é aveludada, Que é legal, chique. usa menos espaço que a caixinha, né? Então, sempre mantenha pelo menos em um saquinho, para ele não entrar em contato com uma chave. Já pensou, uma chave vai fazer um estrago no óculos. Uhum. Então, entrar em contato com outras coisas, principalmente mulher que usa bolsa, é bem importante ter. E homens, não deixe no carro. Tá certo. Muito legal. Você, como uma psicóloga, é um ser humano também, né? Uhum, Em algum momento da sua vida, você passou por uma questão muito difícil uhum, e você conseguiu superar, e como você superou? uhum. Porque às vezes as pessoas acham que psicólogo não tem problemas, né? Sim. Assim, não sei se pouca gente, mas as pessoas geralmente não sabem que eu tive câncer. Eu tive câncer quando eu saí da faculdade, meu primeiro ano de atendimento, estava atendendo em 2 cidades, trabalhando bem, sabe, fazendo meu nome, já tinha lançado o evento. E nesse meio tempo, na véspera de Natal, eu descobri um câncer. Então eu descobri um câncer na tireoide.
iniciei os tratamentos, o exame e tal, mas na minha cabeça eu sempre, desde que eu vi um carocinho ali, senti um carocinho, na minha cabeça já era câncer. Então eu já apressei com tudo, fiz cirurgia e aí eu toquei o barco, né, não parei de atender. Foi o processo do meu esposo também abrir academia, então eu estava junto com ele, nós fomos atrás de tudo, montamos tudo. E aí com 6 meses da minha cirurgia, que foi realmente a parte difícil, né, porque a primeira fase passou e vida que segue. Mas aí foi um momento difícil, que foi a volta desse câncer. Então com 6 meses da cirurgia eu tirei toda a tireoide. Quando o meu doutor, o doutor Vitor, Vitor Horta, ele que foi meu cirurgião, quando ele tirou, ele falou assim que: "Ó, que bom que nós tiramos tudo, por quê? Na hora que eu abri e que nós mandamos pra patologia, de um foco de câncer, a sua tireoide estava cheia de câncer. Então tinha vários focos. E se a gente tirasse só metade, que era uma das possibilidades, logo você já ia ter que fazer mais uma cirurgia e às vezes até um procedimento mais invasivo, que seria a radioterapia e a radioiô. E aí nesses 6 meses vivi, nossa, graças a Deus acabou, retornou. Só que quando ele retornou, eu não tinha mais tireoide, então ele retornou nas estruturas laterais. Então eu tenho até hoje uma cicatriz que ficou maior para esse lado, que ele retornou nos linfonodos laterais à tireoide. E nesse momento que retornou, a única coisa que eu pensava era: "O médico errou". Ele me falou que era um tipo tranquilo de câncer, tirou, mas é o tipo mais agressivo e voltou, e aí eu já comecei a pensar que tinha em outros lugares do corpo, né, comecei a questionar o tratamento, e foi o momento que eu procurei um especialista em cabeça e pescoço, que juntamente ele e o Dr. Vitor, né, debateram o caso e decidiram que isso já seria para um tratamento mais agressivo. E foi o processo e o momento em que eu dei uma pausa nos meus atendimentos de terapia, né, de psicóloga, e fui fazer essa segunda cirurgia, bem no meio da Covid. Então foi um Nossa. processo, assim, que eu tive briga com o plano de saúde, porque os hospitais fechavam, eles não tinham insumos para aguentar a quantidade de pacientes Covid e fazer cirurgia ao mesmo tempo. Então a minha cirurgia, que era para ser feita em novembro, ela foi feita só em maio do ano posterior, né, mais de 6 meses aguardando. E foi assim, foram 6 meses de muita insegurança, de muito conflito, e eu fiz essa cirurgia e depois eu fiz um tratamento um pouquinho mais agressivo, que foi a radioiodo. Essa radioiodoterapia, ela é diferente da radioterapia, mas eu fiquei radioativa por 1 semana, né, então eu tomei uma Ficou radiação, isolada. fiquei isolada, e a parte também difícil de ficar isolada, de todo esse desânimo, você já tá passando por um tratamento, né, recuperando de uma cirurgia, mas graças a Deus, né, tive remissão, não tive mais nenhum problema com relação a isso, faço os exames anuais, né. E aí depois disso eu acho que só aumentou pra mim essa o que eu te respondi na primeira pergunta, né, como que a psicologia ajuda nas empresas Sim. e na minha vida. Porque foi um momento em que eu tive que me deparar com muitas respostas que eu não tinha e que eu não tinha olhado para as perguntas, né. Uhum. Porque às vezes a gente tem algumas situações na vida em que a gente se pergunta, né, por que que acontece comigo? E por que que, por exemplo, essa pessoa, né, essa amizade não deu certo, essa pessoa me traiu. E foi um momento que eu virei e pensei assim: por que não fariam isso comigo? Por que eu não teria câncer? Né? Porque eu não sou, nossa, coitada, mas não, eu sou mais uma pessoa que tem câncer. Então, assim, é injusto eu me questionar né, por mim e não olhar para todo mundo. Então foi onde eu virei muito essa página, né, no sentido de por que que as pessoas não vão ser ruins comigo, se elas são ruins com os outros, se às vezes eu sou ruim com as outras pessoas, porque a gente não é perfeito, né. Verdade. Então foi um processo ali de muito crescimento, infelizmente, na dor, mas um processo de muito crescimento de entender o meu papel ali no mundo e na vida das pessoas também. Que a Sim. gente vê: "Ah, não tive apoio", mas eu também apoio, né. É algo que a gente pensava muito, assim, quando abriu a academia, antes que a gente abriu a academia entre as 2 cirurgias, né. A gente pensava: "Nossa, fulano é tão amigo e não veio prestigiar a nossa empresa".
E aí, nesse processo, eu entendi, mas o fulano não é obrigado a prestigiar a nossa empresa. Eu estou fazendo por mim, pelos meus clientes, pelos meus funcionários, mas ele pode ser meu amigo e gostar de malhar em outro lugar e ter uma fidelidade com outra ótica, né? Não esperar muito das Não pessoas, esperar né? das pessoas, porque Pra não às se vezes decepcionar, né? a gente também decepciona as pessoas, né? As Sim. pessoas esperam um comportamento que a gente não tem. E o mais interessante é que a gente nem sabe o que esperam da gente, pra gente poder realmente estar equivalente. E aí a gente fica se questionando, pensando sobre as outras pessoas, mas na verdade aquela pessoa nem sabia o que a gente estava esperando. Acho que a gente tem que pensar mais na gente, né? Sim, Isso, fazer o bem sempre, mas olhar pra isso. gente também, Olhar né? pra gente e entender que nem tudo é sobre a gente. Sim. E hoje você, sem a tireoide, você ficou sem as paratireoides também? Eu fiquei. E você faz administração hormonal? Como Uhum. que é essa Eu tive que reposição? ficar muitos anos em hipertireoidismo. O que que é? Sim. Quando a gente tem algum problema de tireoide, ela pode ir pra cima, ela produz muito hormônio ou Uhum. ela produz pouco hormônio. Que esses hormônios, eles fazem o quê? Eles regulam tudo o que a gente faz no organismo. Ele regula o nosso metabolismo. E aí eu fiquei muitos anos, já fazem 4 anos, que eu estou em hipertireoidismo, ou seja, eu tenho que suplementar muito hormônio da tireoide para não ter o risco do câncer voltar. Provavelmente agora completando 5 anos, aí eu já entro na quantidade normal. Perfeito. E assim, você passou a sua gestação tranquila, mesmo Sim, suplementando? sim. Foi Eu foi tive tudo tranquilo? eu tive um problema, né, com relação a essa questão do metabolismo, porque depois que eu tirei a tireoide, eu agora tenho pré-diabetes, que é uma resistência à insulina, né, que o próximo passo da pré-diabetes é a diabetes, né, que aí já iria pra doença. Porém, eu sempre fiz esse controle desde que eu descobri, né, Uhum. e descobrindo isso, eu controlei na gestação. Então a minha gestação foi o momento que minha glicemia estava mais controlada, e eu não tive nenhuma intercorrência com relação a Sim. isso, graças a Deus. Sua história é linda, muito Obrigada. linda. O tempo voa, queria ficar Uhum. escutando mais e mais, né, mas é um aprendizado, você é uma pessoa maravilhosa, Obrigada. que empodera as mulheres, que tem aí teve uma grande luta, né, e Uhum. soube dar a volta por cima, né, então, Sim. baseado em toda a sua fortaleza como empresária, como ser humano, como psicóloga, né, Uhum. a gente tem a câmera da verdade ali, sabe, para você deixar um recado especial para as mulheres, para a Uhum. população, né, por Sim. favor. Eu acho que o que eu mais posso te dizer hoje é que esteja aberto à vida e às fases da vida. Você pode estar hoje mal, você pode às vezes estar hoje desempregada, você pode estar hoje, passando por algum conflito de relacionamento familiar, mas entenda isso como uma fase e não como a sua vida. Isso vai te abrir uma visão de que aquilo não é para sempre. Você vai sim passar por aquilo e vai vir um novo episódio. E às vezes você tá numa fase tão boa na sua vida que você também acha que vai ser isso assim para sempre e fica mal acostumado, mas também não vai. Então, o que quer que a gente passe hoje é uma fase. Eu tive as minhas fases, eu tive as minhas lutas e terei todas mais pela frente, se Deus me abençoar com muitos anos de vida, assim como você. Então, se você não está bem, se você precisa de ajuda, se você é uma mãe, dona de casa sobrecarregada, pode ser uma fase também. Não se resigne a isso. Busque o seu melhor, peça ajuda e ajude as pessoas ao redor, porque às vezes a gente quer tanto ajuda e não percebe que alguém próximo a gente está precisando, às vezes, de um abraço ou só de um bom dia. Muito lindo o seu recado, muito lindo, Carol. E eu acho que é isso, tudo é uma fase, e dessa fase você tem que tirar o que for melhor, o conhecimento, Isso para mesmo, se fortalecer e continuar a vida que é bela, isso né. mesmo. Muito obrigada, foi Eu que maravilhosa agradeço. aqui a sua entrevista. Um prazer. Você que é o nosso espectador, gente, olha, não esqueça, hein, toda quarta-feira às 15 horas, aperte o sininho lá do nosso canal do YouTube, Difusora Três Lagoas. Quer saber tudo o que acontece aqui, quem que serão nossos próximos convidados? Nos siga lá no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast. Foi um prazer ter você aqui. Aguardo você no próximo episódio. Fica com Deus, até a próxima. Beijo, beijo.